Oi, bem-vindos ao Contos do Meio-Dia. Hoje com a sessão de autógrafos de Pete Hamill, aqui da antologia USA Noir. Carmody saiu do metrô antes do anoitecer, e os óculos embaçaram no frio repentino. Ele os levantou do nariz, segurando-os enquanto esfriavam, e viu o próprio rosto sorridente em um panfleto verde claro preso à parede. Lá estava ele, em uma foto de 6 anos atrás, as palavras leitura e sessão de autógrafos, seguidas por data e local, e ele parou por um momento, tremendo no vento frio. O metrô havia sido ideia dele. O editor poderia tê-lo mandado ao Brooklyn em uma limusine, mas ele havia preferido ir ao antigo bairro como costumava fazer muito tempo atrás. Era possível, afinal, que nunca mais passasse por ali. Assim começa o conto A Sessão de Autógrafos de Pete Hamill, que conta a história deste escritor que está voltando à sua terra natal, no Brooklyn, depois de 46 anos. E ele retorna como um homem bem-sucedido, um escritor de sucesso. Porém, não é um escritor daqueles que fazem obras profundas, verdadeira arte literária. Ele é apenas um escritor comercial. E talvez ele se ressinta um pouco disso, aquela coisa de pesar a própria vida. Na verdade, ele não tem muita certeza se ele gostaria de participar dessa sessão de autógrafos específica. Com certeza foi por conta de algum contrato a cumprir por ele mesmo, talvez ele nunca retornasse ali ao Brooklyn. De qualquer forma, ele está caminhando em direção à livraria onde vai acontecer o evento. E claro, vem à memória a lembrança de tempos passados, de tudo que ele viveu naquela região. E sim, também o motivo de ter ido embora. E o motivo é simplesmente uma pessoa, mais especificamente Molly Moraine. Sim, sua antiga namorada. Claro que eu não vou contar o que acontece depois, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Assim que a gente começa a leitura dele, já é fácil perceber que se trata de uma história de recordação, de memórias. Assim como, também não dá para evitar a comparação, com o conto anterior, da semana passada, de Golden Gopher, que também era uma história onde se revivia muito o que havia sido vivido, lá naquele caso por uma protagonista. Claro que algumas diferenças. As mais chamativas é que, na história anterior, quando a personagem revivia o passado, na verdade, nós, como leitores, acompanhávamos ela através da narração ali do texto, exatamente lá naquele tempo passado. Inclusive, isso gerava uma certa confusão. Às vezes, quando mudava esse tempo, a gente não sabia, peraí, nós estamos no passado ou no presente desta personagem. Já aqui, a coisa é mais diferente, porque o texto é mais linear. E, na verdade, quando o personagem se lembra de seu passado, nós, como leitores, nós não estamos indo de fato lá em anos passados, pois tudo continua no presente. Ele está caminhando em direção a essa livraria e fica rememorando o que aconteceu antes. Ou seja, é muito mais simples, é um texto comum e não tem nenhum desafio para quem lê. E falando em desafios de texto, a gente percebe que essa história demora um pouco para começar. Passa umas 2, 3, quase 4 páginas e a gente não tem certeza qual a história que o autor está contando para a gente. A gente só vê este personagem andando pela rua, rememorando as diferenças dali da parte comercial de onde ele anda, né? As mudanças, o que era uma padaria virou uma farmácia, o que era tal coisa virou outra coisa. E fica muito nisso, coisa que aliás também a gente viu no outro conto. Parece que isso é até um certo chavão, um certo clichê, né? Você dizer que o seu personagem não está muito contente com a mudança do tempo, com sua própria vida, e você faz referência com os estabelecimentos comerciais, né, que mudaram ao longo dos anos. E sim, né, mais uma vez, como é de costume aqui neste livro, USA Noir, que trata desse tema mais sombrio das pessoas, na verdade trata das pessoas que são losers, perdedores, mesmo que pessoas que deram certo na vida, como é o caso lá da personagem do conto passado e como é aqui também deste, porque é um escritor que fez sucesso, tem dinheiro e se deu bem na vida.
E daí, claro, tem a comparação com seus amigos do passado que não deram certo, ficaram na mesma. Fazer o quê, né? E claro, né, num pequeno spoiler aqui para vocês, eu posso dizer que o Carmody, enquanto está andando pela rua, ele encontra alguém do passado, o Cine, que na verdade é o irmão da Molly. Que coincidência, né? Mas sim, só que eu não vou dizer qual é o diálogo que eles travam e nem do que resulta isso, porque senão estraga realmente tudo o que vocês podem encontrar de interessante aqui nessa história. Porque após esse encontro dos dois, a história já vai ao seu desfecho. Muita gente pode deduzir o que vai acontecer lá. Não que o texto esteja telegrafado, pelo contrário, ele é até muito paradão e você nem fica elucubrando muito do que pode acontecer lá mais para frente. Mas de qualquer forma tem um item específico que faz você pensar, acho que aquela coisa que foi dita lá atrás pode ser usada lá na frente, e então você descobriu o final da história. Então daqui dessa história você pode ficar imaginando então por que o personagem ele foi embora. Sim, eu digo esse personagem ele foi embora assim do nada, de repente. Por que ele foi embora? É uma questão interessante e realmente é um tema a ser aprofundado aqui nessa história. Ele discute isso um pouco, motivos para as pessoas irem embora do seu local de nascimento. Claro, ter uma carreira, ter um futuro, mas será que é só isso mesmo? No caso aqui desse personagem, ele até tem um motivo interessante e isso é um estopim para o seu desfecho. Por isso que vale a pena sim ler essa história, ela não é descartável não. Então, resumindo, para a seção de autógrafos de Pete Hamill, eu atribuo 4 asteriscos. Bom, é isso. Semana que vem, na terça-feira, mais uma resenha da antologia USA no ar com mais uma história sombria. Mas já amanhã, na quarta-feira, mais uma resenha de Urupês, de Monteiro Lobato. Sempre aqui no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Enquanto esses vídeos não chegam, confira aqui do lado as resenhas de outras histórias já vistas aqui no projeto e que eu achei interessante e que vale a pena destacar. Por enquanto, tchau!